Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 30. Assim diz a palavra do Senhor: Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Pense bem, viva melhor, pense no Espírito com o qual você foi selado para o dia da redenção. Pense no motivo que o conduz a abandonar o erro e acrescentar a virtude. Abandonar o pecado e acrescentar a virtude é como conduzir o Espírito à plenitude em nós. Não entristeça o Espírito de Deus com as suas atitudes. Já ficou claro nos versos anteriores que meditamos que mentira, ira descontrolada ou guardada, o roubo ou furto, a palavra torpe ou podre, são atitudes que precisam serem abandonadas para que o espírito não seja entristecido. Então, já que sabemos de tudo isso, não vamos, com nossas atitudes, entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que serve de selo ou garantia para o dia da redenção. Mas o que isso significa? Ou pode significar? E o que fazer para não entristecer o Espírito Santo? O que de fato significa não entristeça o Espírito Santo de Deus? Algo interessante aqui nesse momento é que a palavra grega para entristecer é o verbo lupel. Ele também pode ser traduzido por afetar com tristeza, causar aflição, ofender e ainda tornar alguém preocupado. Então, tudo isso faz parte dessa palavra que foi traduzida aqui em Efésios 4:30 por entristecer. E a razão da tristeza ou preocupação do Espírito é que fostes selados para o dia da redenção. Então, entristecer ou deixar preocupado está relacionado com o resultado que as nossas ações trazem para nós mesmos. E é óbvio, se Deus nos deu algo como garantia, que é a sua própria presença, o Espírito dele habitando em nós, e nós vivemos o oposto daquilo que ele espera, ele sabe que estamos perdendo algo de grande valor. E como um pai se entristece pela rebeldia do filho, Deus, por meio do Espírito em nós, também se entristece. Por quê? Porque nós fomos selados para o dia da redenção. Isso quer dizer que nós fomos marcados. Essa é a marca da promessa. Para a salvação, com toda a segurança,
de que Satanás, ou o inimigo das nossas almas, não tem nenhum poder sobre nós. Mas nós podemos negar essa salvação por meio das nossas atitudes e, consequentemente, entristecer ou apagar a função do Espírito em nós. Portanto, mesmo que nós sabemos que o inimigo das nossas almas não tem nenhum poder sobre nós, isso não nos exime de cuidar das nossas atitudes que entristecem o Espírito de Deus em nós. Por quê? Por saber qual será o resultado em nossa vida. Já que sabemos que existe o dia da redenção ou do resgate, pois é isso que significa a palavra redenção, o dia do resgate eterno, que possamos usar cada dia da nossa vida para mudar a nossa conduta e manter nossa relação com o Espírito de Deus em harmonia e prazer. É o que Deus espera. Ele já fez o que nós não tínhamos a mínima condição de fazer. E agora nós precisamos fazer a nossa parte, que nada mais é do que viver de acordo com a sua vontade. Abandonar o pecado, acrescentar a virtude. O dia da redenção nós já sabemos, ou melhor, nós não sabemos. O dia da redenção nós não sabemos. Mas o dia da transformação é sempre o dia de hoje. Então, se você está ouvindo esse momento, então preste atenção no que precisa abandonar e o que precisa acrescentar. Então, o que fazer para não entristecer o Espírito Santo em nós, ou anular o seu poder em nós? É óbvio, abandone a mentira e viva de acordo com a verdade. Controle a si mesmo, ao invés de querer controlar os outros com ira descontrolada. Não furte, ao contrário, trabalhe com um propósito de ajudar os outros. Abandone as conversas inúteis que geram palavras torpes que não edificam, sem sentido. Troque por conversar ou usar palavras que edificam e ajudam os outros a se aproximarem de Deus. Se a redenção é a libertação feita pelo pagamento de um resgate, a transformação é a gratidão pelo pagamento feito sem eu merecer. E isso tem a ver com a graça de Deus. Paulo vai dizer na carta aos Romanos, em 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E só existe uma maneira de valorizarmos essa redenção: abandonando o pecado e acrescentando a virtude. E na carta aos Efésios, foco das nossas meditações, ele diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue. Esse é o preço, ou foi o preço, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7. Então perceba que o mérito é de Jesus. E ele nos deu seu Espírito como garantia, conforme nós também lemos na carta aos Efésios. Tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo, o qual é o penhor
da nossa herança ao resgate, até ao resgate da sua propriedade, para o louvor da sua glória. Redenção é resgate. Deus virá resgatar aqueles que foram salvos através do sacrifício de Jesus, que deu o Espírito como garantia. Mas a nossa parte é viver de acordo com a vontade dele, para não apagar ou entristecer o Espírito de Deus em nós e assim perdermos o presente que ele nos deu. Portanto, entristecer o Espírito de Deus é desprezar toda a graça, todo amor demonstrado em seu sacrifício na cruz. E quem faz isso comete um atentado contra a sua própria alma. Pense bem, viva melhor, pense no Espírito de Deus que habita em todo aquele que creu e foi batizado. Como Jesus disse, vão pelo mundo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. E Atos 2,38, Pedro vai instruir, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado para remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, é importante levar em consideração e valorizar o que Deus nos concedeu naquele dia. Com o Espírito você foi selado para o dia da redenção, ou dia do resgate. Pense no motivo que o conduz a abandonar o erro e acrescentar a virtude. Abandonar o pecado e acrescentar a virtude é como conduzir o Espírito à plenitude em nós. E assim, quem assim mostra seu amor a Deus, ama a sua própria alma. Se demonstramos nosso amor a Deus dessa maneira, abandonando o pecado, acrescentando a virtude, mostramos nosso amor a Deus, mas também a nossa própria alma. Portanto, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito não é melindroso, mas amoroso, e se entristece porque se preocupa com aqueles que foram selados, guardados e protegidos para a salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então, se o Espírito se preocupa com a nossa salvação, devemos nos preocupar constantemente com a nossa transformação. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor.